Hoje eu quero falar sobre ser um homem segundo o coração de Deus. Falar sobre o nosso coração. Onde está o nosso coração, para onde nós temos olhado, o que tem mais nos atraído hoje. Que como eu falei aqui, ontem a gente veio orar aí, sabe, quantos jovens, quantas pessoas que um dia estavam aqui, hoje já não estão mais, quantos jovens que eu via, sabe, tão apaixonados por Jesus e já não vejo mais. Tantos jovens como eu ouvi ontem, que falaram, nossa, como eu tinha saudade de poder vir e adorar e me quebrantar, sabe, como eu tinha saudade de poder dar uma adoração a Deus, mas eu desanimei, mas, o meu pecado, mas as dificuldades me esfriaram, e sabe, ontem foi tão bom, a gente sentiu uma presença de Deus tão boa, e aprendi que Deus é sempre um Deus de recomeço, que não importa a situação que você esteja passando, não importa como você está, como está a tua busca, como está o teu coração para com Deus, Ele sempre está disposto a te levar e te atrair para mais perto dEle, com o intuito de que você seja todo dEle, com o intuito de que os seus olhos estejam nele, somente nele. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Você vai pôr aí, Paulinho? Quem conhece quem foi o rei Saul aqui? Quero começar falando um pouco dele. Mas primeiro vamos ler aqui. 1 Samuel, versículo 13, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos lá, quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel, ele era governado primeiramente por juízes. Então, homens de Deus eram levantados como juízes para direcionar o povo. O povo sempre precisou de um intercessor, de alguém que levava esse povo, que conduzia esse povo. E nessa época era Samuel, o profeta Samuel era o juiz. Mas Israel, ele via todas as outras nações que tinham um rei. Eles ficaram pedindo, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Porque eles não reconheciam Deus como o seu rei. Eles sabiam da existência de Deus, eles sabiam de tudo aquilo que Deus fez por eles, mas eles não o reconheciam como seu rei. Então eles começam a pedir para Samuel, nós queremos um rei, nos dá um rei para nos governar, nos dá um rei para nos direcionar, nos dá um rei para conduzir-nos. Então Samuel, ele vai até Saul. Saul, ele era um general, Saul, ele era um homem de guerra. Então Samuel vai ao encontro de Saul, e Saul, então, ele é proclamado rei de Israel. Mas Saul, algo que me chama a atenção, Saul, ele, durante o seu reinado, ele nunca se preocupou com a presença de Deus. Saul, ele só se preocupava com o trono. E essa é a questão que eu quero entrar hoje. Em 1 Samuel, não precisa abrir, 13, capítulo 8 e 9, diz o seguinte, Saul esperou ali em Gilgal por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Bom, Israel estava em guerra com os filisteus e eles chegam até Gilgal, uma cidade, e
E Saul, ele vê que está sendo cercado pelos filisteus, que os filisteus estão chegando, e Samuel tinha falado, olha Saul, me espere aqui em Gilgal 7 dias que eu vou vir, eu vou oferecer sacrifício, porque naquela época somente os sacerdotes, profetas, eles que poderiam oferecer o sacrifício pelo povo. Então, o oferecer o sacrifício significava como uma vitória para os homens de Israel. Então, Saul está lá, espera um dia e Samuel não chega, espera 2 dias, Samuel não chega, espera 3 dias, não chega, 4, 5, 6, 7, e Samuel vê que o exército filisteu está se aproximando, está vindo, ele vai e sacrifica, ou seja, Saul desobedece a Deus. Saul desobedece aquilo que Deus havia falado. E na Bíblia fala que Saul, movido pelas circunstâncias, ele vai e sacrifica no tempo errado. E o engraçado é que quando Saul, nossa, é nome parecido, Samuel, eu acabar me confundindo aqui. Quando Saul, ele percebe que os filisteus estão próximos, ele acaba de se sacrificar, Samuel logo chega e diz assim: o que você fez? O que você fez? Por que você sacrificou? Por que você não esperou esses 7 dias? E aí, Saul, ele diz o seguinte: olha, Samuel, os filisteus estavam chegando e eu achei que eu oferecendo o sacrifício, a gente venceria. Eu achei que a minha ação, que o meu ato era algo bom, era uma coisa boa. E Samuel diz para Saul: olha, hoje o seu reinado se acaba, e Deus já está levantando outro em teu lugar. Deus já tem levantado um homem segundo o coração dele. E aí, beleza. Porém, Saul continuou governando ainda. E em 1 Samuel 15, Saul desobedece a Deus novamente. Algo que a gente pode perceber é que Saul, ele era cheio de desculpas para dar. Então, tudo que ele fazia de errado, ele tinha uma desculpa para dar. É como se eu estivesse lá e pequei. Eu falei: Deus, nossa, me desculpe, eu não prestei atenção, eu acho que eu fiz errado mesmo. Então, Saul, ele era sempre cheio de desculpa para dar para Samuel, para Deus, porque ele estava preocupado com a posição dele, ele estava preocupado com o trono, com se aparecer, com ser o cara no momento. Em 1 Samuel 15, Saul desobedece a Deus novamente. Diz assim, então o Senhor disse, na verdade, deixa eu falar o que aconteceu nisso. Deus disse para Saul assim: olha, você vai à guerra e você vai destruir os amalequitas, você vai destruir todos, você vai destruir tudo que tem naquela cidade. Não é para você levar nada daquela cidade, para você destruir tudo e matar o rei. E aí Saul vai. Então Saul vai até lá, até a cidade dos amalequitas, guerreia com eles, destrói eles, mas Saul, ele poupa a vida do rei dos amalequitas. E Deus tinha dito para Saul: olha, é para você acabar com tudo. E na Bíblia fala que ele pegou os ouros, a prata, tudo aquilo que sobrou e levou embora para si. Ou seja, ele desobedeceu a Deus novamente. Ele desobedeceu a Deus novamente. E aí Deus vai e fala com Samuel. E diz assim, 1 Samuel 15, versículo 10 e 11. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Mano, isso é muito forte. Pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Mano, imagina para Samuel, Israel pediu um rei para ele,
E aí ele vai lá, unge Saul. Saul é o rei, é o cara do momento, onde todos enxergavam ele. Samuel primeiro vai, sacrifica em tempo errado. Ou seja, levado pelas circunstâncias, Samuel não confia em Deus. Samuel quer usar a Deus, mas não confiar em Deus. Porque Samuel usava Deus como moeda de troca. Eu vou oferecer e o Senhor vai me dar a vitória. Mas ele não confiava em Deus. Então, depois ele vai e desobedece a Deus. Deus fala, olha, vai lá, mata todos, mata o rei, não leva nada, destrói tudo. Ele vai lá, destrói, mas leva o ouro, leva a prata e não mata o rei. Então ele desobedece. E em 1 Samuel 15:30 ao 20, Samuel 15:30, diz assim: mas eu obedeci ao Senhor. Aqui é Saul questionando a Samuel o porquê dele ter feito isso, o porquê dele ter ido lá e não matado o rei. Então ele começa a dar mais uma desculpa para Deus. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Mas eu destruí a todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos ouros, dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Então, olha a desculpa que Saul dá para Samuel. Ó, Samuel, beleza, eu realmente não matei o rei, eu realmente não destruí tudo, eu levei embora os bois, eu levei embora o ouro, a prata, mas foi para sacrificar, foi para uma coisa boa. Então, olha a desculpa que esse cara dá. Tipo assim, é uma mentira isso, porque o coração dele não era esse, de pegar isso para sacrificar. Não, era de possuir isso para si. E ele dá mais uma desculpa. Porque, mano, quem é bom de desculpa, não é bom de arrependimento. Você não vê Saul se arrependendo aqui em nenhum momento. Pelo pecado, pela desobediência dele. Você só vê ele dando desculpas atrás de desculpas. Isso muitas vezes acontece com a gente. Sei lá, com pecados, com atitudes erradas, com ações erradas. A gente não sabe chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoe, reconhecer. Mas damos desculpas atrás de desculpas. Desculpas atrás de desculpas. Assim como Saul fez. E continuando, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras e carneiros. Então Samuel fala para Saul, dá um tapa na cara dele, fala, ó Saul, Deus não está preocupado com os seus sacrifícios, Deus não está preocupado com as tuas ofertas, Deus está preocupado com que você obedeça a Ele, que você seja obediente àquilo que Ele falou, que nas circunstâncias você confie nele, não use ele como moeda de troca. Você confie que ele já poderia, ainda que você não tivesse sacrificado, destruir todo o exército inimigo, porque ele é Deus, ele é o rei. Então Samuel dá esse tapa na cara de Saul. E em 1 Samuel 15:28, diz assim, então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro melhor que você. Então Saul aqui acaba de perder o reino. Só que perder o reino não foi ele perder o trono. Perder o reino foi ele perder a presença de Deus. Porque a partir dessas duas atitudes dele, a presença do Senhor é retirada de Saul. A presença do Senhor sai de Saul. Mas engraçado é que Saul ele continuou reinando. Saul ele reinou durante 40 anos. Então ele continuou numa boa, como se nada tivesse acontecido. Mas a presença de Deus já não estava com ele. Porque ele não obedeceu. Porque ele foi infiel. Porque ele foi cheio de desculpas. Porque ele não confiou. Porque movido pelas circunstâncias, ele não acreditou, ele não creu.
Porque embora Deus fosse o rei, o governante, o rei dos exércitos, Senhor dos senhores, embora Deus tivesse mostrado para Saul o tanto que ele era poderoso, que ele podia, num estalar de dedos, destruir todos, ele, movido pelas circunstâncias, ele não agradou a Deus. E ele perdeu a presença. Porque o importante não é a nossa posição, mas é a presença do Espírito Santo em nós. É a presença de Deus. O importante não é eu estar aqui falando. Falar de Jesus é fácil. Mas em todas as minhas orações se a presença não estiver comigo, não me deixe ir. Não me deixe fazer, Senhor. Porque o que mais importa para mim, e aquilo que mais importa, que tem que mais se importar para nós, é a presença de Deus. Porque é a presença que é mais valiosa. Então o coração de Saul era o trono, o coração de Saul era ser o maior, se aparecer. Então o coração de Saul não se preocupava e não se importava com a presença de Deus. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Quem conhece o rei Davi aqui? Davi foi o maior rei de Israel. Até hoje eu ouço, nunca fui, é meu sonho ir lá em Israel. Pretendo, vou um dia em nome de Jesus. Mas até hoje eu ouço que se você for lá em Israel, você vai encontrar muitas lojas com o nome de Davi, o rei Davi, Davi, Davi. Por quê? Porque ele foi o maior rei de Israel. Ele foi o cara. Em 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procurem um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide o Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo, O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu? Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja-o com óleo. Então Davi estava entre seus irmãos.
Samuel pegou uma vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois, Samuel voltou a Ramá. Então aqui vai nos falar que Deus fala para Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé que eu vou ungir um dos seus filhos. E aí vai Samuel. Deixa eu fazer uma ilustração, peraí. Chega aí, Joe. Você é um homem grande, forte. Chega aí, ô Nicolas. Baixinho. Vou fazer uma ilustração com eles. Então, eu sou Samuel. E eu chego na casa de Jessé e eu olho para Eliabe. Homem forte, general. E já logo penso, é esse. Já logo fala comigo, é esse. Tem tudo para ser ele. Ele é forte, ele é guerreiro. E assim chegou Samuel. Sucessivamente foi passando por cada filho de Jessé. E Deus fala, olha, eu não olho para a aparência. Eu não me importo se a pessoa é forte, se um é mais bonito que o outro, se a roupa que o outro veste é melhor. Eu olho para o coração. E aí vai passando, filho após filho. E aí Samuel pergunta, não é possível? Mas Deus me mandou aqui, não vai ser nenhum. E aí Jessé, você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé, mano, como um pai pode esquecer do seu filho? Cara, o profeta de Israel veio na casa dele, ele chamou todos os seus filhos, mas não chamou Davi. Davi era excluído. E aí Samuel lembra, tem Davi. Jessé, na verdade. Lembra, tem Davi. Então mande chamá-lo, porque a gente não vai sentar enquanto ele não chegar aqui. E aí chega Davi. Imagina para Samuel, ver todos os irmãos igual o Joe aqui, grandão, forte. E aí chega Davi, pequenininho. Ninguém dava nada para ele. Tipo assim, e aí? Você tem certeza, Deus? Imagina Samuel pensando com ele. Você tem certeza, Deus? Obrigado, gente. Você tem certeza? Samuel pensando com ele. Será? Não é possível. Mas na hora que Davi ele pisa dentro da casa, logo vem a voz. É esse. Unge ele. Cara, mas e aí? O que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus? O que fez Davi, dentre todos os seus irmãos, guerreiros, homens de guerra, homens de batalha, todos os seus irmãos, os capacitados, aqueles que foram escolhidos para governar o exército de Israel, para ir para a guerra, homens fortes, homens de boa aparência. O que fez Deus escolher o menor? O que fez Deus escolher o mais fraco, o mais frágil? O que fez Deus escolher o que era rejeitado? Sabe, imagina para Davi, todos os dias acordar cedo, ver os seus irmãos colocar os seus fardos, todos os seus irmãos se reunirem na mesa e se trocarem para ir para a guerra, tomar um café da manhã reforçado, enquanto Davi todos os dias ia para o curral. Todos os dias ele ia para o curral cuidar das ovelhas do pai dele. Sabe, mas você não vai ver na Bíblia em nenhum momento, nenhuma situação. Eu acredito que em nenhum dia de Davi, todos os dias que ele foi nesse curral, pastorear as ovelhas do pai dele, cuidar das ovelhas do pai dele, ele foi com alegria. Ele foi com alegria de poder servir, ele foi com alegria de poder fazer algo para o seu pai. E é dessa forma que Deus nos surpreende. Às vezes, como Samuel chegou lá e disse, é esse, é o primeiro. Não foi. Mas foi o que estava lá no curral. O que estava lá onde ninguém via ele.
Davi, que foi rejeitado pelo seu próprio pai, rejeitado pelos seus irmãos. Cara, imagina para Davi, mano. Imagina o que Davi não sentia, não pensava. Será que Davi não se sentia excluído? Tenho certeza que se sentia excluído. Tenho certeza que muitas vezes Davi já questionou a Deus: Senhor, por quê? Por que os meus irmãos são guerreiros e eu estou aqui cuidando de ovelha? Por que eu estou aqui nesse curral? E aí começam os processos de Davi. E o primeiro processo é esse, no curral. Cuidando das ovelhas, lutando com o urso, lutando com o leão. Samuel chegou lá na casa de Jessé. Ele viu todos os capacitados lá. Todos os homens capacitados, todos os homens aptos para assumir um reino. Mas ele escolheu o improvável. Então ele entra num lugar onde só tem pessoas capacitadas e escolhe o improvável. E é isso que Deus faz. Em um mundo onde tantas pessoas são capacitadas, capazes, se sentem melhores umas que as outras, Ele vai e escolhe o improvável. Ele vai e escolhe aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém enxerga, aquele que é rejeitado, aquele que muitos o consideram como insuficiente, porque esse é Deus. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração, Ele não faz diferença. Então, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que Davi fez para ser um homem segundo o coração de Deus? Sabe, quantas vezes na nossa vida nós estamos com dificuldades, nós nos sentimos pessoas incapazes, inferiores. Quantas vezes pessoas do nosso lado dão certo, realizam o seu sonho. Sabe, quantas vezes eu já não me senti assim? Alguns anos atrás o meu sonho era ser jogador de futebol. Tentei até meus 18 anos e eu enxergava tantos amigos meus que deram certo e eles iam para time, eles conseguiam, e eu não, e eu me machucava, e eu só me machucava, e eu até desisti, eu parei. E quantas vezes nesse processo eu não me senti insuficiente por isso? Não com inveja, mas por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Mas nunca critiquei, nunca murmurei, continuei, até eu entender que aquilo que Deus tinha para mim era muito maior. Então Davi, ele passou pelo processo. Eu quero falar algum desses processos de Davi. Interessante que depois que Davi ele é ungido rei, nada mudou para ele. Nada mudou. Samuel chegou, ungiu a cabeça dele. Esse agora é o rei de Israel. Está ungido com óleo. Mas no outro dia, Davi ainda continuou indo para o curral. Davi ainda não foi o rei de Israel. Ele estava ungido o rei. O Espírito do Senhor sempre esteve com ele, mas ele não assumiu o trono. Ele continuou indo para o curral todos os dias. Ainda todos os dias ele continuou vendo seus irmãos indo para a guerra e ele indo servir o seu pai, pastoreando as ovelhas. Nada mudou. Davi, ele não, no outro dia ele não acordou e falou: agora eu sou o rei de Israel. Ó, se curvem a mim agora. Vocês não me humilharam tanto aí? Agora você, pai, que me rejeitou, eu sou o seu rei. Não, Davi continuou acordando cedo e indo para o curral servir, com o coração alegre, lutando com o urso, com o leão, fazendo o que for para proteger as ovelhas nesse curral. Sabe, tantas vezes que Davi não pode ter chegado na tua casa fedendo, desanimado, frustrado, não tinha atenção do pai, não tinha a atenção dos irmãos.
mas a presença do Senhor era com ele. E isso era suficiente para Davi. Isso era suficiente para Davi. E Davi, depois que é ungido rei, o Espírito do Senhor, ele saiu de Saul, então Saul começou a se perturbar. Espíritos malignos começaram a vir sobre Saul, a Bíblia diz, e perturbar ele. E aí Saul, ainda no trono, diz, olha, encontre alguém aí no meu reino, encontre alguém que venha tocar para mim, alguém que venha me acalmar, porque esses espíritos estão me atormentando. E aí um dos soldados de Saul fala, olha, eu conheço um filho de Jessé que toca harpa. Veja bem, Saul não conhecia Davi, não sabia quem era Davi ainda. E olha o currículo que Davi tinha, olha como as pessoas conheciam Davi. Olha, eu conheço um menino filho de Jessé que toca bem, que tem uma boa aparência, que é obediente e que o Espírito do Senhor é com ele. Olha a maneira que as pessoas enxergavam Davi. O Espírito do Senhor era com ele. Não é, Davi é aquele menino murmurador. Davi é aquele menino lá que cuida das ovelhas, que vive reclamando. Não, ele era conhecido. O Espírito do Senhor era com ele. E veja bem, na onde Davi, ele ia reinar, ele foi primeiro servir. Então é mais um processo. Davi foi lá então, tocar a harpa. Toda vez que Davi tocava a sua harpa, os espíritos malignos se afastavam de Saul. E quando ele parava de tocar a harpa, os espíritos malignos voltavam a Saul. Porque a presença do Senhor era com Davi. A presença do Senhor todos os dias era com Davi. Estava difícil no curral, ele foi ferido por urso, foi ferido por leão, mas a presença do Senhor era com Davi. Ele chegava fedido na tua casa, mas a presença do Senhor era com Davi. E é isso que Davi mais se importava, com a presença de Deus. E aí Davi vai e serve Saul, o lugar onde ele ia um dia reinar. Serve Saul. E aí vem outro processo, que é uma história muito famosa, onde acho que todos sabem, que é Davi e Golias. Os irmãos de Davi vai à guerra contra os filisteus e tá lá Golias, um homem grande, forte, igual o Joe. Cadê o Joe? E amedronta todo o exército de Israel. E Golias se coloca à frente do exército dos filisteus e fala, olha, agora é uma luta de 1 a 1. Escolhe um homem aí de Israel para lutar comigo e quem vencer, um vai ter que servir o outro. Quem vencer aqui, um vai ter que se prostrar diante do outro. E Davi está lá, dia após dia. Dia após dia, Golias está lá. Golias está lá desafiando o povo de Israel, hein? O povo de Israel que passou por muitas guerras, onde Deus já os livrou. E estava todo mundo com medo. Inclusive os irmãos fortes de Davi. E todo mundo está com medo. E aí Jessé fala, olha, vai lá no campo de guerra ver como seus irmãos estão. Vai lá levar algo para eles comer. E aí Davi vai. E aí Davi chega lá e pergunta, mas e aí, o que está acontecendo, gente? E Davi está escutando Golias. E aí, não tem ninguém para lutar comigo? Seus medrosos, seus covardes. Será que não vai ter ninguém para eu poder lutar? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus? O seu Deus não é o Deus que destrói? E Golias desafiando o exército inteiro de Israel, inclusive Saul que estava lá, e todos com medo. E Davi chega lá e pergunta, o que está acontecendo? E os irmãos dele logo repreendem, vai embora. Vai, isso aqui não é para você, isso aqui não... Só que Davi escuta
Davi fala, ué, mas quem que é esse incircunciso aí? Quem que é esse cara desafiando o exército de Israel? Que ousadia que é desse homem? E quando nenhum dos capacitados quer ir à guerra, o improvável vai e se coloca na frente. E aí o improvável vai e fala, olha, eu posso ir lutar com Golias. E imagina para os caras, todos os caras fortes, preparados, olhar para Davi. Você está de sacanagem com a nossa cara. Você está de brincadeira. Falar que você, pequenininho, desse jeito, magrelinho, igual eu. Magrelinho. Você falar que vai enfrentar Golias, só pode estar de brincadeira. Davi diz, não, com convicção, eu vou sim. E aí vão lá falar para Saul. Saul fala, beleza, traz ele aqui então. E aí chega Davi lá. E olha a dificuldade que é para Davi isso. Olha a dificuldade, olha a circunstância que era. Quem perdesse a guerra teria que se dobrar diante do outro. Se Israel perdesse a guerra, já era. Então olha a responsabilidade que era para Davi isso. E aí Saul vem e começa a colocar armaduras em Davi. Começa a colocar fardos em Davi, que não servem nele. Que ficavam largos, não serviam para ele. Sabe, quantas vezes na nossa vida, em meio às dificuldades, às circunstâncias, nós tentamos colocar coisas em nós que não servem. Tentamos criar planos B, vamos pedir conselhos para pessoas, e pessoas vão e falam, olha, vai por esse caminho aqui que é mais facinho. E pessoas, até mesmo nós, vamos e tentamos algo que é mais fácil. Algo que não serve em nós, algo que não cabe em nós. Foi isso que aconteceu com Davi. Começaram a colocar armaduras nele. Armaduras que não serviam nele. Coisas que não serviam para ele. E muitas vezes nós temos nos enchido disso, de coisas que não servem para nós. Ah, mas está difícil obedecer, está difícil a minha caminhada, está difícil essa luta. Ah, eu acho que eu vou criar um plano B, eu acho que eu vou criar um caminho mais fácil. E nos enchemos de coisas que não servem para nós, que não dá certo para nós. E é aí que precisamos ter esse coração e essa atitude que Davi teve. Davi fala, olha, eu não preciso dessa armadura. Eu não preciso disso aqui mais. Isso aqui não me serve. Não me serve. Essas armaduras não me servem. Pega a minha funda lá. É funda, né, Borba, que fala? É estilingue também, né? Pega um estilingue lá. E aí pega. E Davi pega um estilingue. E ele vai e se coloca à frente do exército de Israel. E aí Golias olha para ele e fala, já era, a vitória é nossa. Você está me ofendendo, né, Davi? Você não está com nenhum tipo de armadura. Você é pequeno, você não é guerreiro. Como que você ousa vir lutar comigo? E aí Davi está lá, está rodando a tua funda. Está rodando, está calado. E aí Davi diz assim, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e vou dar aos animais do campo. Olha a convicção que Davi tinha. E ele está lá. E aí Golias vem se aproximando. Aí a dificuldade, ela vem se aproximando na nossa vida. Aí as circunstâncias começam a se aproximar da nossa vida. E Davi está lá rodando. Está rodando a funda. Está rodando. E está apertando, está se apertando, está ficando mais estreito. Golias está chegando. E Davi vai lá e lança. E a pedra acerta na testa de Golias e derruba Golias.
Davi não precisou de nada daquilo que aqueles caras que eram prováveis, que eram capazes, de nenhuma armadura. Davi não precisou de nada. Davi precisou, no momento de circunstância, diferente de Saul, ele precisou confiar no Deus dele, confiar no Senhor, confiar que aquela guerra, que aquela vitória já era de Israel. Não igual Saul, que movido pelas circunstâncias, logo ofereceu o sacrifício e desobedeceu. Mas ele confiou no poder de Deus. Ele confiou que aquela vitória já era dele. E é assim, mano, é assim na nossa vida. Nós não podemos ter o coração que Saul tinha, que movido pela circunstância, olha para trás, que movido à circunstância, desiste, que movido à circunstância, desanima. Mas ter o coração de Davi, que ainda que improvável, que ainda que rejeitado, sabe quantas pessoas aqui já não se sentiram assim, incapazes de fazer alguma coisa? Quantas pessoas já não apontaram dedos para nós, dizendo que não seríamos nada, que nós não alcançaríamos lugares que estamos hoje? Quantas pessoas já duvidaram de mim e de você? Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. E o que precisa é nós darmos essa importância para a presença dEle. Davi não era nenhum guerreiro, Davi não era grande, forte, de boa estatura, mas tinha um coração voltado para Deus, e o Espírito do Senhor era com ele. E isso é suficiente para nós. Sabe, no nosso dia a dia vamos ter batalhas, vamos ter dificuldades, vamos desanimar, mas o Espírito Santo, o Espírito do Senhor é com a gente. O Espírito do Senhor está com a gente todos os dias. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Nós não podemos ser uma geração, jovens, homem e mulher, cheios de desculpa para dar para Deus. Nós não podemos ser homens bons de arrependimento, mas bons de desculpas, na verdade. Mas precisamos ser bons de arrependimento. De arrependimento. Onde está o nosso coração hoje? Será que nas dificuldades do nosso dia? Será que em meio às guerras, em meio às lutas, em meio ao pecado, em meio às coisas que esse mundo atrai aos nossos olhos, de que maneira nós temos reagido para isso? De que maneira nós temos reagido para isso? Diferente de Saul, Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi, que era rejeitado, ele precisava todos os dias perdoar o seu pai. Porque um homem segundo o teu coração, segundo o coração de Deus, perdoa. Davi todos os dias tinha que perdoar o seu pai pela rejeição. Tinha que perdoar os seus irmãos. Davi tinha que amá-los. Davi tinha que amá-los. Davi tinha um coração voltado para Deus e para o próximo. Davi ele lutou por Israel lá, contra Golias. Davi tinha um amor pela nação dele. Davi tinha um amor para a terra que Deus havia dado para ele. Davi não tinha um coração ganancioso. Davi não pensava em se vingar de ninguém. Mas todos os dias ele acordava perdoando, amando, obedecendo a Deus. Não questionando, mas obedecendo, alegre. E diferente de Saul, ele não queria dar desculpas, mas ele se arrependia. Tanto é que Davi, depois de ser rei, se você me perguntar, Felipe, quem que pecou mais, Davi ou Saul? Davi pecou mais. Davi pecou mais. Davi, quando já era rei, a Bíblia vai nos falar que Davi ele adulterou.
E ainda por cima, ele vai e mata o marido da mulher que ele adulterou. Imagina isso. O homem segundo o coração de Deus. Ele forja, ele arma um plano para poder deitar com a mulher de um dos seus soldados e ainda mata o seu soldado. E aí Davi continua levando a vida dele. Mas algo ardia no coração dele, algo queimava no coração dele. E aí Deus usa o profeta Natan para chegar até Davi. E o profeta Natan vai e conta uma história. Olha, Davi, tinha um homem aqui em Israel que possuía várias ovelhas. Ele era rico, ele tinha tudo ao seu domínio. Mas ele foi e tomou a ovelha de um outro homem que tinha apenas uma. Aqui Natan estava falando do que Davi fez. Davi foi, adulterou com a mulher de Urias. Armou para Urias morrer. E na hora que Natan fala para Davi isso, Davi, ele entende e reconhece o seu pecado. E ele não vai dar desculpas para Deus. Ele não vai falar, olha Natan, eu fiz isso porque eu estava carente, estava sozinho lá na sacada da minha casa. E aí eu resolvi adulterar. Não, Davi ele pega e diz, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, o que eu fiz? E aí é quando ele escreve Salmo 51. Abre comigo aí, em Salmo 51. É quando Davi escreve este versículo. Depois de ter pecado, depois de ter cometido um dos maiores atos de pecado na Bíblia, Davi ele não deu desculpas. Davi ele se arrependeu, porque um homem segundo o coração de Deus se arrepende. Um homem segundo o coração de Deus não é bom de desculpas. Mais uma vez eu falo isso. Ele é bom de arrependimento. Um homem segundo um coração de Deus, ele não está preocupado com a posição que ele se encontra, ele não está preocupado com o cargo dele, ele não está preocupado com mais nada, além da presença e de agradar a Deus. Esse é ser um homem segundo o coração de Deus. E aí Davi vai e ele escreve esses salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Eu pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde quando nasci. Sim, desde quando minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Pula para o verso 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe, então aqui Davi está dizendo para Deus, Deus, eu pequei contra o Senhor mesmo. Eu fiz o que é mal aos seus olhos. Olha, eu sou o cara mais pecador, mas por favor, me perdoa. Por favor, apaga de mim todo o meu pecado, toda essa sujeira. Porque eu sei que o Senhor não está preocupado aqui com o sacrifício, mas o Senhor está preocupado com o meu coração. O Senhor está preocupado com que o nosso coração seja limpo diante dEle. O Senhor está preocupado com que o meu e o seu coração seja disposto a obedecê-lo. O Senhor está preocupado com que o meu coração e o seu seja apaixonado por Ele e seja disposto a se arrepender, não fugir, não se acovardar, não se envergonhar, mas se arrepender. Se arrepender. Sabe como está o nosso coração hoje?
Como você chegou aqui hoje? Como está o meu e o seu coração? A Bíblia diz: em Lucas 16, 15, que aquilo que esse mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. É detestável aos olhos de Deus. Tudo aquilo que o mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E o que esse mundo valoriza? Fama, status, dinheiro, moda. As pessoas se sentem uma melhores que a outras e se acham no direito de excluir pessoas que elas não acham dignas. É isso que o mundo valoriza. O mundo valoriza a aparência, mas Deus, Ele detesta essas coisas, porque Deus, Ele se preocupa com o nosso coração, com como o nosso coração está. O que tem atraído o nosso coração nas dificuldades, a gente está se arrependendo ou está dando desculpas? O que tem nos atraído hoje? Quando a gente é cercado por dificuldade, para onde temos olhado? Davi, ele também escreve o Salmo 121, e ele diz: olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E sabe o que Davi quis dizer aqui? Davi, nesse monte, ele estava em uma guerra e ele estava cercado por todo o exército inimigo. Ele olha para os montes, ele faz essa pergunta: de onde me virá o socorro? Ele está olhando, está cercado pelo exército inimigo. Ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E logo a ficha dele cai: o meu socorro vem do Senhor. Porque o nosso escape sempre vai ser o Senhor, desde que nós demos importância para Ele, desde que a nossa confiança esteja nele, desde que nós não venhamos como Saul fazer Deus de moeda de troca. Senhor, eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. Não, mas que o nosso coração primeiro seja disposto a obedecer, nosso coração primeiro seja disposto a se arrepender, nosso coração primeiro seja disposto a ser apaixonado por Jesus. E o que tem atraído o nosso coração hoje? O que tem feito o nosso coração queimar? Como tem sido o nosso currículo perante o mundo? O que as pessoas têm dito da gente, têm enxergado em nós? Eu quero terminar aqui, em Isaías, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção. O que faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer nenhum no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebração anual. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue.
Queria te convidar a ficar em pé comigo. Cara, Israel sempre teve esse ato de tudo oferecer sacrifício para Deus. Eles estavam tão preocupados com o sacrifício que eles acabaram se esquecendo até do próprio Deus. Eles estavam tão preocupados com as suas festas, com as suas celebrações, que se esqueceram da presença. Sabe, mas o que faz a gente ser um homem segundo o coração de Deus é a presença. Não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é aquilo que somos bons ou somos ruins. O que faz a gente ser homens segundo o coração de Deus é o quanto nós estamos dispostos a oferecer o nosso coração para Deus. O quanto estamos dispostos a obedecê-lo. O quanto estamos dispostos, ainda nas circunstâncias, ainda nas dificuldades, nós irmos até o final com Ele. Nós não desistirmos, nós não olhar para trás, mas a gente ir até o final. Mas a gente permanecer nas dificuldades, permanecer. Pecou, se arrepende, permanece, continua. Não desiste. Então Deus manda Isaías falar, olha, eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Eu estou cansado, é como se Deus viesse e dissesse para nós, olha, eu estou cansado de vocês virem aqui todo sábado e levantarem a mão, todo sábado gritarem o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Porque o que eu mais me importo é com o teu coração. É com o teu coração. Eu não me importo com aquilo que você pode me oferecer ou não. Eu não me importo com o teu cargo. Eu não me importo com o quanto você é bom. Com quantos capítulos da Bíblia você lê por dia. Com quanto tempo você passa orando. Mas eu me importo com o teu coração. Onde está o teu coração? Quanto do teu coração você tem entregado para Deus? Será que nós temos perdoado? Será que nós temos amado? Será que nós temos se importado? Embora inferiores, embora improváveis, Deus diz que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são para confundir o que são. Porque esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. O coração de Deus escolhe os improváveis. O coração de Deus escolhe aqueles que estão dispostos a ir com Ele até o final. Não parar, não desistir no caminho, não desanimar, mas perseverar. Quando vir um gigante, ele vai confiar em Deus. E quando ele pecar, ele vai se arrepender, ele vai chorar na presença de Deus. Não fuja do curral. Não fuja do curral. Davi precisou do curral para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Davi precisou confiar no Senhor quando lutava com ursos, quando lutava com leão. Davi precisou confiar em Deus, porque embora pequeno, Deus fez ele grande. Deus o exaltou. Embora sendo improvável, Deus o capacitou e ele foi o maior rei de Israel. O maior rei de Israel, que a ponto de quando Jesus veio, as pessoas disseram: ei, filho de Davi, porque Davi deixou um legado de obediência, um legado de perseverança, um legado de intimidade. Davi não queria o trono, Davi queria a Deus. Essa é a diferença de um homem segundo o coração de Deus. Ele não quer a posição, ele quer a presença. Ele não se importa onde ele vai estar, ele não se importa com o que as pessoas disseram dele, ele se importa com a presença de Deus, com aquilo que Deus pensa e deposita ao respeito dele, aquilo que Deus falou ao respeito dele, porque esse é o coração de Deus.
Sabe, às vezes nós estamos olhando para as coisas desse mundo, para aquilo que esse mundo valoriza, para moda, para status. Estamos valorizando tantas coisas. Nosso coração está distante de Deus. Nosso coração está distante da essência. Ei, a essência é Deus. A essência é Deus. Nós precisamos ser atraídos pela presença dEle. A presença dEle precisa ser mais valiosa para nós do que qualquer outra coisa. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Talvez hoje você está passando pelo processo onde você precisa confiar em Deus. Talvez hoje você está passando pelo processo no curral, onde ninguém te vê, onde ninguém te valoriza. Mas Deus, Ele está te olhando. Deus, Ele acredita em mim. Deus, Ele acredita em você. Você tem uma boa obra para viver em Deus. Você tem um chamado. Ei, você vai ser muito maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina, desde que você se importe com a presença, desde que a presença do Senhor seja mais valiosa para você do que a posição, do que a moda, do que uma performance, do que uma roupa, do que uma beleza. Esse é o coração de Deus. Um coração disposto a recomeçar todos os dias. Todos os dias. Porque foi isso que Ele fez com Davi. Davi pecou, Ele pegou Davi. Ei, vamos começar, vamos recomeçar, vamos continuar. E é isso que Deus diz para nós hoje. Continue, olhe para mim, olhe para o meu coração. Olhe para o meu coração. Comece a orar. Peça para o Senhor atrair o teu coração. Peça para o Senhor atrair o teu coração.